1 Samuel 4, do 1 em diante. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acamparam junto a Benezer, e os filisteus se acamparam junto a Áfeca, e os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se aterrorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes, ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos, e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos. Estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéia, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Até aqui, irmãos. Esta passagem de uma grande perca para Israel, e nós vamos meditar um pouquinho sobre este relato aqui. Eli e os seus 2 filhos, ele era o sacerdote da nação de Israel. E o sacerdócio, ele era da tribo de Levi, dos descendentes da tribo de Levi. Deus estabeleceu, então, que essa tribo seria a tribo que iria servir ao Senhor. E o sacerdote, ele vinha da linhagem de Arão.
né? Arão foi o primeiro sacerdote, ele então vinha da linhagem de Arão, os sacerdotes, ele vinha dessa linhagem. Então, seus filhos seriam seus sucessores no sacerdócio. Então, ele seria sucedido por seus filhos. Só que Ófni e Finéias, eles começaram a praticar coisas que não agradavam a Deus no templo. Eles começaram a fazer coisas que não agradavam a Deus no templo. E Eli, como pai, ele acabou fechando seus olhos para o erro dos seus filhos. Ao invés de ele corrigir seus filhos do que eles estavam praticando, ele fingiu que não estava vendo. E isso custou, então, este relato mostra a morte dos 3, de Eli e seus 2 filhos. Uma morte que nós vamos ler o texto depois, já tinha sido avisada que iria acontecer. Então, nosso estudo hoje vai tratar um pouquinho sobre isso, sobre o que fazer quando a gente vê o pecado. Mesmo que seja na nossa casa, mesmo que seja com os nossos irmãos da igreja. Qual deve ser a nossa posição diante do pecado? Ainda que doa, mesmo com relação aos nossos próprios filhos. Qual é a devida posição que nós devemos tomar? Eli, por não querer chamar a atenção dos filhos, por não querer repreender os filhos, ele pagou um preço muito mais alto do que ele esperava. Então, às vezes, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é apta para repreensão. Então, a repreensão ela faz parte das coisas de Deus. Então, quando a gente é repreendido por estar errado das coisas de Deus, a gente deve aceitar a repreensão. Porque a correção é o único caminho para que a gente depois não pague um preço muito maior lá na frente por aquilo que a gente deixou de corrigir. Então, a gente sempre tem que ter isso na nossa mente. Que a correção, como o Provérbios diz, que a princípio nenhuma correção é boa. Quem aqui, que é da minha época, que apanhou dos pais, eu apanhei, do meu pai principalmente. Velho Gedida é bravo, hein? Mas ninguém gosta de ser corrigido, não é? Mas hoje, depois que eu me tornei mãe, eu entendi o porquê da correção do meu pai em mim. Porque depois eu tive que aplicar a correção nos meus filhos. Então, a gente entende o porquê que os pais também nos repreendiam. E a Bíblia diz que, a princípio, ninguém gosta de ser corrigido. É verdade. Quem gosta de apanhar? Ninguém. Mas, o que vem depois da correção é muito importante. Porque a correção nos leva a acertar, a mudar o caminho, a parar de fazer aquilo que a gente estava fazendo que estava errado. Então, a princípio, não é bom ser corrigido. Mas é necessário na nossa vida. E hoje eu entendo que era necessário a correção do meu pai e da minha mãe. Por quê? Porque senão eu ia me perder lá na frente. Então era necessário. Então nem tudo que é necessário na nossa vida é bom. Às vezes a correção não é uma coisa necessária, mas que não é boa. E da parte de Deus também, às vezes, nós somos corrigidos, e é uma necessidade, porque como nós nos perdemos facilmente dos caminhos do Senhor. E se nós não fôssemos corrigidos, há muito talvez a gente já teria deixado os caminhos do Senhor, porque a gente tem essa tendência de se apartar facilmente dos caminhos do Senhor. Então, a correção, ela é necessária. O primeiro ponto que eu quero tratar é amar também é dizer não. E nós vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27.
Diz assim: e veio um homem de Deus a Eli e disse-lhes: assim diz o Senhor, não me manifestarei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para vos consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isto te será por sinal a saber, o que sobreviverá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Então, irmãos, aqui, bem antes de acontecer, que na Bíblia a história é uma do lado da outra, parece que foi no mesmo. A profecia aconteceu, já aconteceu a guerra. Não, passou tempo. Eles ainda eram mais jovens, os filhos de Eli. Mas aqui no texto fica claro que eles estavam pegando das ofertas que não era para eles. O sacerdote tinha direito a uma parte das ofertas estabelecida por Deus, que era para o sustento dos sacerdotes. Mas os 2 filhos de Eli começou a ver mais oferta lá e tal, e eles começaram a pegar daquilo que não lhes pertencia. E Eli sabia, não tinha como Eli não saber. Ele era o sacerdote do templo, é ele que sacrificava. Era ele que recebia as ofertas, então ele não tinha como não saber que os filhos dele estavam fazendo. Mas ele se fingiu de cego. E este é um problema, irmãos, quando a gente vê o erro na nossa casa ou com os nossos irmãos na igreja, porque se eu estou falando de irmão, de família, a igreja é uma família. Do mesmo jeito que é na minha casa, deve ser na igreja, porque se é uma família, tem que andar no mesmo. Porque existem pais que parece que eles não querem ver o erro dos filhos. Parece que eles preferem não ter um embate com os filhos. Se eu vou falar com os meninos vão aceitar, vai virar uma guerra aqui em casa. Vou fazer de conta que eu não estou vendo. Não estou vendo o que eles estão fazendo. O problema maior é que eles eram sacerdotes. Eles estavam ali para servir o povo diante de Deus. Não era uma coisa simples. Era uma coisa muito preciosa aos olhos do Senhor. Quem estabeleceu as regras foi o próprio Deus, não tinha sido homens. Irmãos, e as regras de Deus são inquebráveis. Nós podemos até quebrar regras humanas, mas as divinas, se quebrarmos, haverá consequência. Não pense você que você quebra as regras de Deus e vai ficar por isso mesmo.
Não fica. Qual é o problema? É que Deus é longânimo. Deus usa de longanimidade. Quer dizer, a gente não erra hoje e amanhã já é punido por Deus. Não é assim que Deus trabalha. E aí a gente pensa que está tudo bem, porque não aconteceu nada. A gente pensa que está tudo bem. Deus nem se importou com esse probleminha meu. Você que pensa, irmãos. O problema maior é, quanto mais corda a gente tem de Deus, mais perigoso é. Porque quando ele puxar a corda, é que é o problema. E Eli, então, ele se fez assim por amor aos filhos, por não querer talvez arrumar problema na casa, ele se calou diante do erro dos filhos. E o texto diz aqui, no versículo 29, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim. Deus estava falando isso para ele. Que ele estava honrando mais os filhos do que a Deus. Eu sei, irmãos, porque eu sou mãe, eu sei que é difícil. A gente pensar no amor que a gente tem pelos nossos filhos e no amor que a gente tem por Deus. E Jesus diz que aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, não é digno dele. Racionalmente, a gente é difícil entender. Mas, irmãos, Deus não está dizendo para nós não amar os nossos filhos. Mas amar um filho também é dizer não. Quando este filho passa dos limites e ele está quebrando regras de Deus, então, nós temos sim que chamar a atenção, nós temos sim que corrigir os nossos filhos, porque se Eli fosse chamar a atenção dos filhos, os filhos ficariam expostos diante de Israel. E ele talvez não quis expor os filhos, mas ele desonrou a Deus por não expor os filhos. E por mais que a gente ame os nossos filhos, às vezes nós precisamos expô-los. E assim é na igreja. Nós amamos os irmãos, mas nós não podemos ser conivente com o pecado do irmão. Eu não vou expor o irmão. Eu sei que o irmão está em pecado, mas eu vou expor o irmão, ele é meu amigo. E aí, como fica a tua relação com Deus nisso? De não expor o irmão, às vezes você está arrumando problema com Deus. Então, nós temos que ter essa consciência, irmãos. Deus abomina o pecado. E nós também devemos ter essa mesma atitude com relação ao pecado. Nós amamos as pessoas, mas nós não podemos ser cúmplices deles no pecado. Se o nosso irmão estiver pecando, é nossa obrigação chegar para o irmão e conversar com ele. E a Bíblia ainda diz mais, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, o que é para fazer? Trazer para os líderes. Então, quando acontece esse problema, não é uma fofoca. É o que a Bíblia está dizendo. Você vê o teu irmão pecar, qual é o primeiro ensinamento? Vai lá bater um papo com ele. Você vê teu filho, tua filha pecando, vai lá, chama para perto, vai conversar com ele. Se a pessoa te ouvir, glória a Deus, você resolveu o problema ali, sem estardalhaço, sem envolver mais ninguém, glória a Deus. Mas se não te ouvir, então, traz para a liderança da igreja, porque pecado precisa ser tratado. Todo pecado precisa de tratamento, não pode ser escondido dentro do armário, irmãos. Nós colocamos as pessoas em disciplina
na igreja não é para expor ninguém, mas é para a pessoa se conscientizar do seu próprio erro. O pecado tem consequências. E muitas vezes, irmãos, nós, por amizade ou por alguma outra coisa, a gente não quer expor. Meus filhos já ficaram em disciplina. Se fosse a minha visão fechada, não, mas eu sou a pastora da igreja, eu vou defender meus filhos, mas como Eli fez, né? Ele era o sacerdote, os filhos estavam ali aprendendo o sacerdócio, ajudando, e ele não quis expor os filhos. Se eu corrigi-los, eles vão ser expostos diante dos homens. Mas Eli esqueceu que é melhor ser exposto diante dos homens do que diante de Deus. Irmãos, essa falta de temor que nós temos com Deus tem acabado muito com a nossa vida espiritual. Nós não tememos a Deus. Nós não temos medo de pecar. Nós não temos medo de errar. Às vezes nós pecamos, nós ficamos com medo que o irmão saiba, que o pastor saiba. Esquecemos que Deus já sabe. Mesmo que ninguém mais saiba, Deus já sabe do meu pecado. E nós estamos de boa. Como se nada fosse. Porque nós estamos confiando, porque Deus é amor, que é a pregação que a gente ouve na internet. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas é justiça. E tem muita gente que vai chegar naquele dia e Deus vai dizer, apartai-vos de mim. Eu não conheço vocês. Mas Senhor, em teu nome. Mas praticar iniquidade. Praticar iniquidade, não conheço. Então, irmãos, quando a gente perde o temor a Deus, a gente não está nem aí. E é o que tem acontecido hoje no meio da igreja do Senhor. A igreja não tem mais temor a Deus. Nós não tememos. Quem aqui é mais velho que nem eu? Nós tínhamos um respeito pelos nossos pais, que tem se perdido, né? Por exemplo, meu pai e minha mãe, até hoje, eu não consigo falar para o meu pai você, ou para minha mãe. É senhor e senhora. Até hoje. Não consigo chegar para o meu pai e falar você. Não consigo. Porque eu aprendi que a gente tinha que ter respeito. Eu aprendi isso. Então, se criou dentro de nós um temor aos nossos pais. Eu lembro que o meu pai só dava uma olhada para nós, a gente já sabia que ele não estava gostando daquilo que a gente estava fazendo. Aí já parava por aí a bagunça, já parava por aí, porque senão, depois a gente ia ter uma conversa com ele particular. Então, eu conheço o meu pai até hoje pelo olhar dele. Porque eu aprendi a ter temor dele. Porque senão... Só que isso tem se perdido, né? Tem se perdido. E nós temos perdido também esse temor a Deus. Irmãos, o povo de Israel, para falar o nome de Deus, só para pronunciar o nome de Deus, eles lavavam a boca 7 vezes. Para depois pronunciar o nome de Deus. Entende? O temor que eles tinham ao nome de Deus. Mas hoje tem cristãos zombando, fazendo piadinha com o nome de Deus. E nós rindo dessas piadinhas. Então nós estamos perdendo cada vez mais o temor a Deus. E se nós não tememos alguém, nós não estamos nem aí para a pessoa. Entendeu? Os filhos que não têm temor dos pais, o pai pode morrer de falar, o filho não está nem aí. Vira as costas e sai andando. Por quê? Porque ele não tem temor do pai e da mãe. E filho tem que ter medo, sim, de pai e mãe. Por quê? Porque eles precisam entender a hierarquia
na casa. E hierarquia na casa, muitas vezes, não é só meu amorzinho, querido, fofinho. Às vezes a gente tem que subir o tom. Né? Às vezes a gente tem que ser firme. Não é não. Eu tive 2 filhos, personalidade muito diferentes, os 2. O Rafael sempre foi, não, Rafael, tá bom. Fernando, não, Fernando, mas por que não? O Fernando sempre queria saber o porquê do não. Então, ele estava sempre questionando o porquê do não. Eu até podia explicar o porquê do não, mas o não estava valendo. Quando é não e pronto, acabou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Para a gente entender como é com Deus. Entende? Essa relação que nós temos que ter com Deus, como Deus Pai, que Ele é. E quando Deus diz não, é não. Eu posso até questionar o porquê do não com Deus, mas vai continuar valendo o não de Deus. Não é porque eu não aceito o não que ele vai deixar de ser não. Mas nós estamos perdendo isso, porque nós estamos perdendo o temor a Deus. Nós estamos com uma geração que não teme aos pais. E, consequentemente, essa geração vai ter muita dificuldade em temer a Deus. Porque se eu não consigo temer o meu pai, que eu estou vendo, que é presente na minha vida, como eu vou temer a Deus que eu preciso exercitar a fé para entendê-lo? É muito mais difícil. Então, esse temor a Deus que tem se perdido, ele precisa ser resgatado, irmãos. Nós precisamos, sim, saber que o não de Deus é não. Você pode não gostar, você pode achar que podia ser diferente, mas, no final, a palavra de Deus prevalece. Então, ele teve essa dificuldade, porque, por amor aos filhos, ele não viu, ou não quis, bater de frente com os filhos. Pode falar, Noel. Falando das crianças, né? Nós temos bastante criança aqui. E dou graças a Deus por isso. Porque esse é o melhor lugar para as crianças. Fica bem mais fácil, né, para a gente educar a criança dentro da igreja. Porque da mesma forma que você tem um carinho com ele aqui na igreja, lá na sua casa vai ter a mesma coisa. A gente vai criando um hábito com eles. Isso é muito importante. Percebe que aqueles que não são tão ligados à igreja, a educação é diferente da criança, né? Então, a importância da criança na igreja é fundamental para a nossa educação, a educação deles, né? E quando crescer, eles não vão esquecer disso. Então, é muito bem frisado isso, né, que desde o início, o privilégio da criança estar na igreja, né? É um privilégio mesmo criar os filhos na igreja. Por quê, irmãos? Por causa dos princípios, né? Princípios. Nós temos princípios na igreja, princípios da palavra de Deus, que as crianças, elas vão pegar esses princípios. A educação não é prerrogativa da igreja, é dos pais. Mas, querendo ou não, a igreja participa da educação dos filhos. Por quê? Porque os professores que vão dar aula lá, eles têm o meu aval e o do pastor para chamar a atenção, sim, da criança, claro. Não vão bater, não vão agredir, mas eles têm autoridade para chamar a atenção da criança. E eles vão passando princípios de você tem que respeitar quem está te ensinando. Pode falar, Maria. Então, pastora, porque eu moro sozinha, então, quando eu vou fazer meu almoço, meu alimento, eu oro, faço orando, né? Já agradeço ali e tal, né? Já vou falando com Deus. Aí o Heitor, quando ele fica comigo, ele fica 2 vezes por semana, ele fica comigo. Aí agora, ele está assim,
eu sento na mesa com ele, arrumo a mesa, a gente senta, né? Aí eu começo a comer, né? E ele olha assim para minha cara. E eu, o que foi que você está me olhando? Não vai orar, não? Minha avó já orou. Não, tem que orar na hora da comida. Eu estou aprendendo isso lá na igreja. Aí ele ora agora. Ele disse que está aprendendo aqui. Outro dia ele falou assim, e tem sido muito constante os ensinamentos lá atrás, porque ele falou assim, mamãe, você sabia que até nas pequenas coisas a gente tem que obedecer a Deus? Eu falei, é? Ele falou, eu aprendi. Aí eu falei, o que eles te ensinaram? Ele falou assim, nas pequenas coisas tem que obedecer, sabe por quê? Olha, a Eva comeu só frutinha e olha tudo que deu. Vocês estão vendo, irmãos, criando princípios nas crianças. O Heitorzinho, eu tenho visto assim, o Heitor, como o Arthur dá aula para as crianças na quarta-feira, antes de vir, Isaías fica perguntando para ele, sobre o que você vai falar. E Isaías quer ouvir a história, a conclusão que o Arthur prepara, tudo para ver, né? E quando a gente vai embora, ele pergunta, e Arthur, quem mais prestou atenção na aula? Quem mais você acha que entendeu? E constantemente eu ouço o nome do Heitor. Eu acho que hoje quem mais aproveitou foi o Heitor. E aí eu estou vendo o Heitor chegando na igreja e cumprimentando os irmãos, dando a mãozinha, cumprimentando os irmãos. Irmãos, ele está aprendendo princípios. Princípios, ele é uma criança. E eu acho tão bonitinho isso, né? E esse dia eu achei engraçado que ele chegou, cumprimentou nós ali, daí a Bíblia e a Karina chegaram, ele cumprimentou a Bíblia e a Karina. Ele tinha vindo com os pais. Mas aqui é a igreja. Quer dizer, ele está entendendo que aqui é diferente, aqui é o lugar de culto, é o lugar de... Entende, irmãos? Então, quer dizer, as crianças aprendem o certo. É nós, pais, que não estamos querendo ter paciência de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. O Fernando fala que, às vezes, quando ele vai dar aula lá, é uma briga para ver quem vai pegar água para ele lá, que todo mundo quer pegar. Porque o Fernando tem frisado muito isso com as crianças, da honra, da educação. Então, irmãos, nós precisamos entender a importância disso para os nossos filhos. E também... Como Noel falou, irmãos, a diferença que é as crianças que são constantes na igreja, que vêm sempre na igreja, quando vem uma criança de fora aqui, como é diferente. Como é difícil para os professores lidar lá atrás com crianças que vêm de fora, que não têm a mesma educação, os mesmos princípios. Irmãos, Deus fez tudo perfeito. Os princípios da palavra dele colocado em prática na nossa vida, é só bênção, só vai nos levar a viver de uma forma melhor, não só na nossa casa, mas na sociedade, na igreja. O princípio de Deus é que tenha o outro superior a você. Então, quer dizer, se eu achar que o Mike é superior a mim, eu jamais vou ofender o Mike. Porque eu tenho na minha cabeça, ele é superior a mim. Essa é a visão de Deus para a igreja. Se cada um aqui considerar o irmão superior a si mesmo, vai respeitar. Porque quem daqui levanta a voz para o seu superior? Quem daqui levanta a voz para o seu chefe, bate boca com o seu chefe? Ninguém faz isso, irmãos. A gente baixa a bola para uma autoridade mais do que a gente. Então, irmãos, se a gente considerar o nosso irmão superior a nós, e isso é todos, nós vamos viver num ambiente de paz, porque eu jamais vou ofender ou vou levantar a voz para alguém que é autoridade, que eu considero maior do que eu. Então, se nós tivermos essa visão, nós vamos respeitar muito mais o irmão. Então, os princípios de Deus sempre são o melhor para nós vivermos bem juntos. Porque nós queremos viver como igreja, como irmãos, nós precisamos aprender a viver como uma família. E a família tem problema, mas esses problemas,
eles vão se ajustando na família. Pode falar, não. Falando das crianças, né? Observamos que nesse domingo agora, ouviu que estava um pouco de barulho, né? Por quê? Porque tinha bastante crianças que não estavam acostumadas a vir, né? Mas não é por causa disso que a gente não vamos convidar, a gente vamos sim convidar para vir, né? É aqui que eles vão aprender. Porque outras crianças que não estão acostumadas, eles acham que é lugar para brincar ali atrás, e não é isso. Vai para poder aprender. Então, eles vão levar um tempo para poder ir acostumando com os outros também. Né? Os outros, como já estão acostumados, eles acabam entrando no meio da bagunça e acaba virando um barulho, né? Mas isso é aprendizado para nós, né? Para a gente ter a sabedoria, para que a gente possa ensinar eles com carinho. Nós temos, sim, que cuidar dos nossos filhos e dos nossos irmãos na igreja. Quando a gente vê alguém em pecado, se a gente vê nossos filhos fazendo errado, é dever nosso corrigir. É dever. Quem não cumpre com o seu dever, lá na frente vai se arrepender, e aí é tarde demais. Por quê? A criança, enquanto é pequena, a gente consegue ainda lidar. Mas quando ela cresce, irmãos, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Criança se educa enquanto é pequeno. Não queira... não. Quando ele tiver 20 anos, você querer educar, que daí já passou do tempo. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, há tempo de nós educarmos nossos filhos. E o tempo de educar é de pequeno. É colocando princípios e valores na vida deles. É não deixando o errado ser certo. Errado é errado, pronto, acabou. Meus filhos muitas vezes foram castigados por fazer coisa errada. E glória a Deus, porque estão os dois na igreja. Se eu tivesse passado a mão na cabeça, talvez, né, eles não estariam na igreja. Por quê? Porque os primos, ou principalmente o Rafael, que se criou junto com os primos ali, e era, né, vivia na casa dos primos, dormia na casa dos primos, saía viajar com os primos, porque eram todos da igreja, quando pequenos. Quando entrou na adolescência, eles saíram da igreja. E se eu não tivesse ficado de olho no Rafael, ele tinha tudo para sair também. Porque os amigos dele, a família, quem ele vivia junto, saiu. Ele tinha tudo para sair junto. Né? Mas só ele ficou. Porque nós não negociamos princípios e valores. Se ele teve que deixar de andar com os primos, que cresceu junto, era como irmãos. Ele viu que ele tinha que deixar de andar junto. Eu nem precisei falar para o Rafael que ele precisava deixar de andar junto. Ele viu que ele não podia mais andar junto. Porque ele tinha consciência do certo e do errado. Então, só que eu eduquei ele de pequeno. Porque se eu esperasse na adolescência, quando deu problema para mim querer dizer para ele alguma coisa, já não ia adiantar, irmãos. Ele ia junto. Então, nós temos que entender, quando a gente vê um erro, é dever nosso educá-los, não fazer como Eli, para não expor os filhos, ele deixou de honrar a Deus, porque o trabalho de sacerdote era algo importantíssimo que Deus tinha dado a eles. Segundo ponto, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, morreram. Quando estamos no erro, Deus se ausenta. Irmãos, vocês conhecem a história do povo de Israel, né? Quantas vezes a presença da arca, porque simbolizava a presença de Deus, Deus se manifestava ali na arca. Quantas vezes que nas batalhas
a arca do Senhor foi importantíssimo para o povo de Israel ganhar a batalha. Sempre, né? Cada batalha que tinha, a arca era trazida e o povo de Israel ganhava a guerra, porque a presença de Deus estava ali. Mas havia pecado no meio do povo. De quem? Dos filhos de Eli. E quando há pecado no meio do povo, Deus não se faz presente. E o pecado é tão grave, irmãos, que no meio do povo de Deus, ele não afeta só quem pecou, ele afeta os demais que estão junto. Morreram naquele dia muitos homens de Israel. Morreu muita gente por causa do pecado de dois. Sabe por quê, irmãos? E hoje acontece a mesma coisa. Quando não se trata pecado, o pecado é aquela laranja podre na caixa, que se não tirar, o que acontece? Vocês já notaram que quando tem uma fruta podre no meio das outras, ela apodrece as outras? Mas as outras é maioria. Não devia as outras deixar ela boa de novo? E acontece ao contrário, né? Uma podre estraga as outras. Se nós aceitarmos o pecado na igreja de uma pessoa, vai contaminar outras pessoas. É inevitável. O pecado não tratado dentro da igreja, ele afeta a igreja toda. Por quê? Porque Deus não se faz presente. Deus não habita onde há pecado. Não habita. Nem na nossa vida, nem na nossa casa e nem na igreja. A Arca da Aliança era a presença de Deus no meio do povo. E aí eles foram para a guerra lá, começaram a perder, né, voltaram para o arraial. Vai lá buscar a Arca da Aliança, traz ela aqui. Vocês viram que os filisteus, quando ouviram os gritos do povo de Israel, quando chegou a Arca, nós estamos perdidos agora. Eles conheciam o Deus de Israel. Olha o que esse Deus fez lá no Egito, com os egípcios, as pragas que aconteceram lá. O que vai ser de nós agora? Aí um filisteu fala, não, mas que é isso, não vamos fugir, tem que ir para a luta, tal, né? E eles vão para a luta e eles tomam a arca, a presença de Deus no meio do povo de Deus. Por quê? Porque Deus permitiu que assim fosse. Por quê? Porque havia pecado. E nessa, então, morrem os filhos de Eli. Aquela profecia que a gente leu antes se cumpre aqui, com a morte dos filhos de Eli. Vocês acham que eles foram salvos? Os filhos de Eli? Mas eles não eram sacerdotes do Senhor? Nosso terceiro ponto é esse: Deus não tem preferidos, Deus tem servos. Deus não tem preferidos, Deus tem servos. Se o servo não fizer bem, não pense que Deus não vai cobrar. Ah, mas eu sou pastor. Deus não está nem aí para o título de ninguém. Eles eram sacerdotes. Eli era o sacerdote supremo e morreu. E quando Deus deu a profecia para Eli, foi tão grave o que Eli fez, que Deus falou, olha, eu tinha falado que a casa do seu pai ia ser sacerdote perpetuamente, mas agora não vai mais ser isso não. Vou acabar com a raça de vocês no sacerdócio. Olha, estão vendo quando nos mandamentos diz que Deus, a ira é até a terceira e quarta geração dos que não amam a Deus? As gerações posteriores a Eli pagaram pelo pecado de Eli e dos filhos dele. Deus tirou eles do sacerdócio, as gerações futuras.
Aqui Deus já tinha chamado Samuel para ser o novo sacerdote. Samuel não era filho de Eli, não era da família de Eli. Ele era de outra família, de uma mulher que não podia ter filho, e clamou ao Senhor por um filho, e diz que se tivesse, entregaria ele ao Senhor, e cumpriu a sua palavra, e deu Samuel para servir a Eli. Então vejam, irmãos, que Deus, ele ficou tão irado com Eli, que ele tirou a geração de Eli do sacerdócio. Então, Deus não tem preferidos, irmãos. Deus tem servos. Se o servo achar que pode errar e continuar, engano seu. Hoje, nós vemos muito pecado dentro das igrejas. E parece que as igrejas que mais crescem são as igrejas onde tudo é permitido, né? Tudo pode. Mesmo que a Bíblia diz que não, mas tudo pode. E o que a gente tem visto? Ah, mas nada acontece. Irmãos, nós temos que entender o texto de Malaquias, quando fala assim: e verão outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve. Quando que Malaquias está falando que vai ser vista essa diferença? No final, irmãos, na hora da morte, na hora de se prestar conta com Deus. E aí? E aí já foi, né? Que daí já é tarde demais para um conserto. Né? Como diz o pastor, vai para o taxão. Então, assim, muitas pessoas, elas estão se enganando a si mesmas, dizendo que pode continuar pecando, que está tudo certo. É um engano. É um engano de Satanás. Claro que hoje Deus não faz como Ele fez aqui no Antigo Testamento, vai morrer e morreu mesmo, né? Mas às vezes, irmão, a gente está morto espiritualmente e a gente nem percebe. Às vezes nós somos que nem Sansão, que o espírito já tinha saído dele e ele nem sabia. Não vou levantar e vou de novo lá contra os filisteus, vou matar todo mundo. Sem Deus. Então, onde é pecado, a presença de Deus, ela não se manifesta. Por que o espírito tinha saído de Sansão? Porque ele tinha pecado. O que nos separa de Deus? Os nossos pecados. Então, a pessoa que acha que pode continuar pecando e está tudo bem com Deus, é um terrível engano, que a pessoa está enganando a si próprio, né? A pessoa está tentando enganar a si mesmo. Mas saiba, irmãos, todos nós um dia vamos prestar contas diante de Deus. E é isso que deve me assustar. Não se o pastor souber, ou se não, é Deus. É Deus. Porque Jesus mesmo disse, porque vocês temem a homens, temam a Deus, que pode, além de matar o corpo, jogar a alma de vocês no inferno. Olha só. E nós hoje temos mais medo de homens do que de Deus. Nós temos mais medo de errar com homens do que com Deus. Nós prestamos mais reverência a homens do que a Deus. A Bíblia sim diz para nós respeitar a autoridade. Mas a maior autoridade sobre a nossa vida é Deus. A maior de todas as autoridades sobre nós é Deus. Então, às vezes, a gente cumpre a lei humana e ignora a lei divina. Uma não anula a outra, mas se a humana vai contra a divina, eu sempre vou ficar com a divina. Sempre a divina vai pesar.
cuidado em quem você vota. Porque tem muita ideologia diabólica aí. Se vai contra Deus, não é minha opção. Se prega coisas que vão contra a minha fé, não tem meu voto. Então, nós precisamos ser conscientes, irmãos. Para não sermos participantes do pecado alheio, hein? Porque se você pode não pecar, mas ser participando do pecado do outro, que é a mesma coisa. Por isso que eu falei, se você sabe que o teu irmão está pecando, é dever seu conversar com o irmão. Porque se você sabe e não fala nada, diante de Deus você é tão culpado do pecado quanto aquele que praticou o pecado. Sério isso, né? Ah, mãe, não fui eu que pequei, mas você aceitou o pecado do outro? Então, irmãos, nós precisamos ter essa referência aqui. Pensar que Deus não vê o pecado é o mais terrível dos erros. Pensar que Deus não vê o pecado nosso é o mais terrível dos erros que nós podemos cometer. Porque às vezes o nosso cônjuge não vê, nossos filhos não vê, o pastor não vê, o irmão não vê, mas Deus está vendo. Ele nos vê em qualquer lugar que estamos. A gente canta aqui, né? Se eu descer no mais profundo vale, ou se eu subir na mais alta montanha, é uma realidade. A gente canta uma realidade. Até ali a tua mão me alcança. Mas às vezes a mão não é de bênção, viu, irmãos? A mesma mão que abençoa, às vezes bate. Não pense que Deus não está vendo, Ele tudo vê e tudo sabe. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Não há para onde fugir de Deus. Isso, se nos alegra por saber que Deus está me vendo e me cuidando, também deve ser um alerta que Deus também vê quando eu estou pecando. Ele também sabe do meu pecado. Então, se Deus sabe, mesmo que ninguém mais saiba, eu preciso me consertar com Ele rapidinho. Rapidinho. A história de Eli e dos seus filhos mostra que há consequências para o pecado, seja quem for que pecar. Seja quem for que pecar, há consequências sim. Irmãos, nós precisamos entender que a pior consequência do pecado é o inferno, é a morte. Essa é a pior consequência do pecado. Talvez ela não aconteça imediatamente após o pecado, mas ela vai chegar o dia. Eu sempre falo, você pode, Eli morreu velho, né, diz com 98 anos, velho já, mas morreu, chegou o dia. A morte é a maior certeza da vida, é a morte. Então, irmãos, as coisas de Deus precisam ser levadas a sério, a vida com Deus precisa ser levada a sério, a nossa fidelidade com Deus precisa ser levada a sério, porque senão o preço é muito alto. E ninguém vai poder chegar no inferno e dizer, ai, Senhor, eu não sabia. Porque sabia. Sabia. Nós devemos temer a Deus, irmãos, muito mais do que a homens.